Meus amigos, na cerimônia que sancionou o projeto de lei que visa o combate à violência contra a mulher, o presidente Lula propôs a criação de um Estatuto do Bom Comportamento para os homens, visando mudar a cultura de agressão. O presidente enfatizou a necessidade de iniciar essa mudança de comportamento desde a escola e solicitou aos ministros a divulgação da nova lei para garantir sua eficácia, comparando a sua importância, inclusive, com a Lei Maria da Penha. A proposta busca formar homens e mulheres com novos valores, começando pela educação básica. E aí, Ana Beatriz? Ai, você está rindo? Koba. Eu queria entender. Não, porque a gente está discutindo uma coisa tão séria quanto a violência contra a mulher, que é um problema endêmico do nosso país, e o Estatuto do Bom Comportamento vem como a grande solução para os problemas nesse assunto. E a gente sabe que não é suficiente. Eu sei onde a gente vai chegar com essa conversa, que diz respeito ao PL do aborto, que a gente tem discutido exaustivamente nos últimos dias, e a discussão em torno dele é justamente porque nós vivemos num país em que 6 em cada 10 mulheres que são estupradas são crianças. Né? São menores de 13 anos, se não me falha a memória. Então, nós temos um assunto seríssimo a ser tratado. Eu até acho que o presidente tem razão em querer estabelecer um estatuto, em estabelecer regras que sejam ensinadas para todos desde cedo, ou seja, dentro das escolas. Isso é extremamente importante. Mas a gente tem que pensar em mecanismos que sejam mais eficientes para evitar que esses índices de violência contra a mulher se perpetuem e continuem sendo tão alarmantes. Se nós estamos falando de estabelecer premissas para serem ensinadas na sala de aula da educação básica, eu estou falando de algo que vai demorar aí, no mínimo 10 anos para ser colocado em prática. E muitas meninas não têm esse tempo, muitas mulheres não têm esse tempo. É só olhar as taxas de feminicídio no país. É um passo? Mas a gente precisa fazer muito mais coisa. Você é contra o Estatuto do Bom Comportamento, então? Não, eu não sou contra, só acho que tem que fazer muito mais coisa do que não isso. Resolve. É lógico. É isso, Ricardo Rous? Porque fica fácil também, né? Poxa, vamos solucionar o problema. Fazer o quê? O Estatuto do Bom Comportamento coloca nas escolas. E aí todos os homens serão lindos, maravilhosos. Não, agora ficou bom. E zero violência. E aí? Abrir a porta, fechar? Isso, a linha de pensamento sempre é nessa linha. Vamos fazer o Dia Nacional de Combate mas ação, dinheiro, recurso. Esse assunto de combate à violência contra as mulheres é extremamente importante, extremamente sério e deve ser tratado dessa forma. O que os estados precisam é de recurso, presidente, eles precisam de dinheiro para ampliar as delegacias femininas, para poder, de fato, fazer o combate com os agressores, para poder manter, de fato, as mulheres afastadas, que muitas vezes as mulheres acabam convivendo com isso por falta de liberdade econômica, de liberdade financeira. Os estados precisam de recursos. Sem dinheiro, com estatuto, aqui é mais um blá, blá, blá. E a gente está cansado de blá, blá, blá. A gente quer combate à violência de fato. E os estados, para fazer isso, eu falo estados porque são os estados que têm ali a questão das delegacias da mulher, precisam de dinheiro. Sem dinheiro, metade dos estados brasileiros, a maioria dos estados brasileiros estão quebrados. Estão lá em Brasília com o pires na mão, querendo renegociar. Então nós precisamos de dinheiro, presidente, para poder fazer um combate efetivo à violência contra a mulher. Olha só essa outra notícia. O Tennessee, desafiando um precedente da Suprema Corte dos Estados Unidos, aprovou uma lei que permite a pena de morte para adultos condenados por estupro de crianças. Essa lei se torna válida a partir do dia 1º de julho. Assinada pelo governador Bill Lee, a legislação também contempla a prisão perpétua, sem liberdade condicional, como alternativa. A decisão gerou polêmica, com críticos destacando a desproporcionalidade nas condenações e o possível agravamento do trauma para as vítimas, muitas das quais são abusadas por pessoas próximas, como familiares. Eu vou voltar com a Ana Beatriz para saber a opinião dela a respeito desta mudança na lei lá no Tennessee. Pena de morte para estupradores, em alguns casos, prisão perpétua. E aí, Ana? Koba, eu não sou muito favorável à pena de morte. Tenho minhas convicções pessoais, não é algo que eu seja muito favorável. Mas se eu tivesse que ser favorável à pena de morte, ela seria exatamente para estuprador de criança. Porque não tem nada mais absurdo do que você tirar a ingenuidade, do que você tirar aquela delicadeza daquela criança por meio da prática de um ato sexual não consentido.
né? Então, se eu precisasse escolher alguém para ter a pena de morte, seria o estuprador de criança mesmo. Então, estou 100% com o estado do Tennessee. E aí eu acho que é muito importante a gente lembrar que numa situação de prática de estupro, a gente tem que abarcar as duas pontas. A gente tem que punir exemplarmente aquele que estuprou, mas a gente não pode soltar a mão daquela pessoa que foi a vítima. Quando a polêmica diz que existe uma desproporcionalidade, não, você precisa tratar essa vítima para que ela perca a dependência emocional que ela provavelmente tinha daquele estuprador, para que ela entenda que aquilo que estava acontecendo com ela é errado e para que ela ganhe força para ela sair daquela situação. Agora, você não punir porque a pessoa é próxima, era só o que me faltava. E aí, Wilson Pedroso? Eu ia precisar do Luiz Pacheco para me defender, viu? Porque eu não tenho filha. Eu tenho filho. E eu já fico fora de si quando fazem alguma coisa menor com meu filho. Se eu tivesse uma filha e um animal desse encostasse a mão nela, eu ia perder meu réu primário. Como? Eu sou totalmente a favor a pena de morte para um sujeito desse. É um cara que não tem capacidade de estar junto com a sociedade, não vai se recuperar no sistema penitenciário em 30, 40 anos e voltar a conviver com a sociedade. Eu sou totalmente a favor. Eu volto a te dizer, como eu falo de coração mesmo, eu sou católico, sou a favor da vida. Mas um sujeito desse, se encosta a mão numa filha minha, eu ia perder meu réu primário. Vamos falar com um pai de 3 filhas, então, aqui, o Diego Tavares. Koba, esse é um dos muitos momentos em que bate aquela síndrome de vira-lata, né? Poxa vida, que bom seria se o Brasil fosse assim também. Primeiro, sob o ponto de vista do Pacto Federativo, né? Porque os Estados Unidos é uma federação como a nossa Constituição se propõe a ser. Só que lá a federação é de verdade, não é só algo no papel aqui. Um governador do estado, reconhecendo um grave problema de segurança pública dentro do seu estado, tem competência e tem atribuição para editar uma lei que combate a realidade do estado, independentemente do que está acontecendo da divisa para lá, do território que ele governa. E outro ponto também, eu tenho certeza que o principal efeito de uma medida como essa não é para punir. É como todo magistrado diz, né? Nenhum magistrado condena ninguém a uma prisão, a muitos anos de prisão, com alegria, com um sorriso no rosto. Eu tenho certeza que nenhum magistrado americano também aplica uma pena de morte com um sorriso no rosto. Aplica porque é o que diz a lei. Mas eu tenho certeza que com a vigência de uma lei como essa, uma pessoa dessa que eu não tenho palavras aqui para qualificar, enfim, como bem disse o Wilson, é daquelas coisas que a gente tem dificuldade de pensar com a cabeça, né? O coração começa a falar muito alto. Tenho dificuldade para atribuir adjetivos a uma pessoa que comete um crime desse. Mas eu tenho certeza que um verme social desse vai pensar hoje 10 vezes lá nos Estados Unidos, no estado do Tennessee, antes de cometer esse crime. Por quê? Primeiro, porque lá a lei funciona. Ele sabe que se ele for pego, ele vai pagar pelo crime que ele cometeu. E, em segundo lugar, ele sabe que se ele cometer esse crime e for pego, ele perde a vida. Se não perder a vida, vai passar o resto da vida dentro de uma prisão. Então, eu tenho certeza que com essa medida, os índices desse crime lá nos Estados Unidos, seguramente, nos próximos meses, nos próximos anos, vai despencar. Porque lá os criminosos têm medo da lei, têm medo do que diz o ordenamento jurídico, ao contrário do Brasil, que infelizmente onde impera a impunidade. E só para lembrar que no Brasil nós não teríamos condições de ter uma pena de morte e nem de uma prisão perpétua, são cláusulas pétreas da Constituição.